começar apresentando, né, o projeto. Me apresentar primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu sou Pedro Sarro, faço parte da agência experimental. E estou aqui com mais uma agenciadora, que é a Fabiana, né? E estamos aqui hoje na live Narrativas e Memórias Traumáticas, que vai contar com a presença de Raquel Alvarenga, da Univille, de José Roberto Severino, da Facom, Eliseu Clementino de Souza, da UNEB, e de José Isaías Venera, da Univille. E eu queria começar, né, apresentando o projeto, novamente, que é o projeto Como Que Tá, que foi desenvolvido pela agência, né, em parceria com a Facom. E o objetivo principal aqui do nosso projeto é promover uma conversa, né, uma roda de conversa, fazer com isso um conjunto de lives de julho a dezembro. Essas conversas, né, vão contar com diferentes convidados a cada transmissão para debater sobre a situação das diferentes áreas do campo cultural e comunicacional, no período durante e pós-pandêmico. Beto, posso passar a palavra para você, para apresentar os convidados? Claro. Obrigado, Pedro. Então, obrigado, Sueli, obrigado, Fabiana, os nossos agenciadores e a nossa servidora aqui da Faculdade de Comunicação. Bem, como o Pedro falou, essa roda de conversa, o objetivo dela é tratar das temáticas que, de alguma forma, tangenciam a memória e identidade em tempos de pandemia, né? As coisas da cultura e da comunicação com esse pano de fundo, né? que é a memória e que são as múltiplas identidades derivadas disso. E hoje a gente tem a honra de contar aqui com 3 pessoas muito legais, assim, muito importantes na pesquisa, né? Pessoas que eu conheço de um bom tempo, mas que também estão se debruçando sobre a temática. Então, eu vou rapidamente apresentar. Não dá para ser muito rápido, porque eles têm currículos grandes, né? Então, mas a gente vai fazer aqui um resumo, né? dessa trajetória dos colegas que tanto nos abrilhantam hoje. Então, a Raquel Alvarenga Sena Venera, ela é graduada, mestre em História, ela é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e tem um pós-doutorado na Université Lille, na França. E esse trabalho que ela desenvolve está dentro do grupo de pesquisa Subjetividades e Autobiografias. E as suas pesquisas em andamento possuem foco nos desafios do trabalho de escritas de vida e no entendimento do que o registro autobiográfico se configura em uma produção heurística. Possui diversos artigos científicos, publicados em periódicos qualificados e capítulos de livros onde discute as articulações entre as narrativas, as memórias, as identidades e os patrimônios culturais. Então, bem-vinda, Raquel. O outro convidado nosso é o professor José Isaías Venera. O Isaías, a graduação dele é em jornalismo, e ele fez o mestrado dele, ele desenvolveu um mestrado que merece uma atenção, né, porque acabou aprofundando, né, esse lugar dele de jornalismo, de escritor e de pesquisador da comunicação, dentro de uma faculdade de educação. Isso foi importante para o trabalho dele. E o doutorado dele, ele acabou fazendo um doutorado em interdisciplinar, né, Isaías? Que também em comunicação, mas com um foco especial na interdisciplinaridade. É um especialista em semiótica, né, e em sociologia da comunicação, é um trabalho que ele vem desenvolvendo, e além de editor, além de um escritor incrível, a sua pesquisa mais recente faz aproximações do filósofo Gilles Deleuze e o psicanalista Jacques Lacan, tendo como objeto de acontecimentos o junho de 2013. Ele desenvolveu estudos também no portal Rumo à Tolerância, organizado pelo LEI, da Universidade de São Paulo. Agora é o Diversitas, que eu acho que o Isaías também anda namorando ali, o pessoal da USP. E em 2017 ele concluiu, então, o seu sanduíche também na Universidade de Lille, na França. O professor Eliseu, eu vou apresentá-lo rapidamente, ele não está presente, mas chegará ao longo, né, teve um problema de deslocamento, mas ele estará aí
daqui a pouco, durante as apresentações. Ele é bolsista da produtividade do CNPq, é um especialista em educação, é professor na Universidade do Estado da Bahia, e ele possui, a formação dele é toda em educação, né? Então, ele vai desde a graduação até o pós-doutorado debruçado na educação. E tem uma série de cargos, artigos, é uma pessoa muito influente no campo da educação, mas ele tem uma experiência especial na área de educação, com ênfase em fundamentos de educação, atuando principalmente nos temas de história de vida, formação de professores, pesquisa biográfica e abordagem autobiográfica e narrativas de formação. E eu queria dizer que tanto o professor Isaías quanto a professora Raquel são professores na Universidade de Joinville, na Univille, né, que eu esqueci de citar quando falei da formação dele. Então, seja bem-vindo, Isaías, bem-vindo a Raquel. Queria agradecer novamente a FACOM pela oportunidade de a gente estar fazendo isso, a nossa diretora Suzana, que não está presente, e dizer que, então, essa nossa mesa de hoje, ela trata de um tema muito especial, né? O pano de fundo, como disse o Pedro, é cultura e comunidade no pós-Covid, né? Que é esse projeto Como é que está, e ele está linkado com o nosso grupo de pesquisa, os nossos grupos de pesquisa, né, das pessoas que estão aqui. E o título dela é Narrativas e Memórias Traumáticas. E qual é a ideia, né, dessa mesa? Bem, o contexto pandêmico, né, provocado aí pela Covid-19, ele tem se desdobrado, né, em repercussões as mais diversas, diversas ordens, no campo social, no campo pessoal, no campo sanitário, educacional, cultural, econômico, político, né? E esse isolamento social se mostra uma estratégia mais eficaz de proteção das populações, mas, ao mesmo tempo, vem produzindo consequências, riscos psicossociais, diante de uma conformação que a própria vulnerabilidade física, emocional e social imposta a todos está nos trazendo. Está diante, então, dessa evidência da morte, da finitude da vida, ou com a condição de vida precária, traz à tona temas difíceis e duros, mas que, diante dessa realidade, nos leva a pensar. Exige da gente pensar, por exemplo, a impossibilidade de manter ritos de passagem, como o velório, despedidas e o luto, e o que estrutura todas as nossas relações pessoais posteriores à morte. A condição evidente de vulnerabilidade, precariedade, incertezas, tensões e interrogações podem ser vistas como elementos que diminuem as possibilidades de agir dos indivíduos. Então, nessa mesa é tomada como potência que estimula a reflexão e a produção narrativa da memória traumática exatamente esse cenário. A experiência de viver a pandemia pode se tornar, então, um locus de reflexão, que é o que, de alguma forma, a gente vai fazer aqui hoje. De criação, de expansão de novas maneiras de habitar o mundo e de habitar a si mesmo. Assim como no fazer pesquisa e questionar a produção de memórias sobre o mundo. As narrativas enquanto meios locais, enquanto suporte de produção de si e de configuração subjetiva, ganham ainda mais relevo e atualizam sua importância no contexto atual. Essa é a ementa produzida pelas coisas que nos enviaram a Isaías, Raquel e Eliseu. Então, a gente vai agora falar um pouco sobre isso, tem a ver com as pesquisas dele. Eliseu presente, muito bem, obrigado por chegar. Oi, Eliseu. Eu já tinha apresentado você, seja bem-vindo. Olá a todos, Beto, Isaías, Raquel e todos, como estão? Muito bem. Que bom que você chegou. Querido. Que bom que você chegou. Eliseu, a gente já fez a partilha da mesa aqui, e a ideia é que Raquel comece a fala, Isaías emenda e você faz a amarração. É isso, né? A gente vai manter ou a desamarração, né? Eu não vou amarrar Isaías, Raquel. Pronto. Vamos fazer o ebóis e amarrar isso tudo. Tá certo. Então, pode ser assim, gente? A gente mantém esse pacto aí? Pode, claro. 20 minutos também, para cada um, Beto, sem amarrar nada. Pronto. Beto, mas também se o Eliseu quiser falar primeiro... Se o Eliseu quiser falar primeiro, porque a gente tinha feito essa composição... A gente tinha feito essa composição pensando que o Eliseu ia chegar por último, mas já que o Eliseu chegou, ele tem a honra, né, também de... Não, eu prefiro que o que vocês comecem, me dá um tempo para eu respirar, eu acabei... Eu entendi dessa forma. Eu entendi dessa forma. Tomar um café, tá bom, querido. Então eu vou escutando vocês. Pronto. Tá ótimo. Eu vou fazer aqui agora, eu vou abrir o view de quem estiver falando, para ficar, né, a pessoa aparecendo mais.
E aí é 20 minutos para cada um também, Raquel, Isaías, Eliseu, e aí a gente continua. Okay. Então, novamente, vamos agradecer a presença de vocês, então vamos ao bate-papo, a roda de conversa. Tá, então eu vou compartilhar aqui um PowerPoint. Apareceu. Já apareceu? Deu certo, né? Então, primeiro eu quero agradecer muito esse convite de participar dessa roda, né? Eu gosto disso, dessa ideia de roda, né? E fazer isso de forma remoto é uma adaptação, né? Mas continua sendo uma roda, continua sendo uma partilha aí do que a gente está falando. Então, um pouco de onde eu falo, né? Eu estou na Universidade da região de Joinville, o Beto já me apresentou. Eu falo de um grupo de pesquisa chamado Subjetividades e Autobiografias. Então, o que eu vou apresentar um pouco hoje é um pouco do que a gente vem fazendo e como a gente tem adaptado as nossas pesquisas nesse tempo de pandemia. Especialmente, eu quero registrar que grande parte do que eu vou mostrar tem a participação de um bolsista meu, né, da graduação, chamado Gustavo. Então, muito obrigado, Gustavo. Não sei se ele está na sala hoje. E essa pesquisa, né, que eu vou apresentar um pouco dela hoje, tem o apoio do Fundo de Amparo à Pesquisa da Univille. Não aparece. Meu microfone está ativado, mas não, é só para escutar, né? Oi? Acho que eu... Só para escutar, né? Oi? Luzias, o teu microfone está aberto. Eu estou ouvindo alguém falando. Enfim, um pouco do que a gente tem pesquisado por aqui, né? Eu coloquei umas imagens da Naomi Teresa Salmon, propositalmente, né? Uma artista que eu gosto bastante, que ela vem trabalhando com objetos e com expressões de memórias traumáticas, né? Um pouco do que fica depois que a gente vai, né? Tem memórias dos objetos, e é um pouco que tem me inspirado bastante, então essas imagens, elas estão aqui propositalmente. E o que a gente tem pesquisado por aqui, né? A gente tem investido um pouco, né? Aproximado um pouco de uma questão, o que as narrativas produzem, né? Em termos de cidadania, o que eu posso pensar com as narrativas de memória. Essas narrativas são capazes de produzir empatias, redes de solidariedade, das mais afeições diversas que eu posso pensar. Existe possibilidade, então, de eu pensar em novos contratos civilizatórios a partir de narrativas. As narrativas podem ser pensadas como ferramentas, né, políticas, de ação, né? O que eu posso fazer tanto com essas narrativas? Como eu posso pensar as narrativas, né? E isso, de certa forma, tem nos mobilizado no grupo. E a gente tem interessado especialmente por memórias traumáticas, isso nos interessa muito, né? Essas memórias coletadas no limite de vulnerabilidade, em situações de vulnerabilidade. Então, nós ouvimos, organizamos, coletamos, né, organizamos acervos de histórias de vida, de narrativas de vida, permeadas por momentos difíceis, né, ou pessoas com doenças raras, cuidadores de pessoas com doenças crônicas, né, situações de imigração forçada. Aqui na região a gente tem bastante haitianos, venezuelanos, né, vulnerabilidades quilombolas, mulheres e crianças em situação de violência doméstica, enfim. Essas memórias, ouvir essas pessoas tem nos interessado muito, observar o que ao narrar, o que isso produz, e ao escutar também o que isso produz, né? E um pouco do que a gente, com quem que a gente tem dialogado. Então, Vladimir Safatli era um autor que a gente tem debruçado bastante sobre ele, depois o Isaías vai falar um pouco sobre isso.
Judith Butler também, quando ela fala das vulnerabilidades, de narrar a si mesmo, existe aqui uma certa violência, segundo ela, entre quando eu preciso falar para um outro, a partir da ética do outro, né? Então, Judith Butler também tem nos mobilizado bastante. E no campo das pesquisas autobiográficas, o próprio professor Eliseu uma bibliografia que a gente usa bastante, obrigada, Eliseu, está sempre presente por aqui, e pesquisas clássicas do campo da autobiografia, como Delory Montbéger, Josso, enfim. Bom, mas hoje eu queria trazer um pouco, especialmente, do que o autor Achille Mbembe tem me produzido pensar, né? O Achille Mbembe é um autor camaronês, né? E ele tem oferecido algumas desconcertantes reflexões no que a gente já está acostumado a pensar no mundo ocidental, né? Sobre memória, enfim. Então, em uma dessas reflexões dele, ele discute com o Michel Foucault, ele discorda com o Michel Foucault, especialmente no conceito de biopolítica, né? Então, não vou entrar muito nesse detalhe, mas Foucault já tinha falado que biopolítica é um tipo de disciplina que ele observou lá no século XVIII, que não passa mais sobre a disciplina dos corpos, mas sobre a população e etc. E o Mbembe vai falar, olha, ok, eu concordo, mas eu percebo que não mais como biopolítica, mas como necropolítica, a gente vê isso acontecer desde o 16 no Plantation. Bom, isso parece que muda um pouco as coisas, porque no campo da memória a gente vem trabalhando muito a partir do Holocausto, né? O fenômeno Holocausto tem colocado para a gente no campo da memória questões que suscitam, né, muita produção, né, no século XX. E ele diz, não é bem isso, né? Isso que foi aplicado ao corpo judeu, né, o corpo branco, já havia sido feito antes, no 16, né, uma biopolítica, o Estado decidindo quem deve morrer, né, quem pode morrer, e isso não tinha tido tanta atenção, né? Então, isso que foi aplicado ao judeu, isso já vem acontecendo. E aí ele dá um start, ele vai dizer assim, olha, na verdade, nessa organização de mundo nossa, o que a gente vem observando é que, em primeiro momento, se aplica esse tipo de disciplina no corpo negro, ninguém diz nada, depois isso se aplica no corpo do judeu, depois vai ser o cigano, vai ser o deficiente físico, vai ser a comunidade LGBT, vai ser as mulheres, vai ser os sírios daqui a pouco, então, diferentes contextos e arranjos, esse tipo de necropolítica é aplicada. E amanhã pode ser você. Né? E isso é muito impactante, né, no trabalho dele, nos faz pensar muito. E ele propõe, né, pensar um conceito que tem mobilizado bastante a gente, pensar o negro desconectado, né, de um sentido relacionado ao biotipo, né, a uma questão, a uma cor de pele, mas a uma condição de estar no mundo e uma condição muito vulnerável, se a gente for parar para pensar. Né? Então, ele chama, entre aspas, né, ele chama de criptas vivas do capital, né? Esses grupos de pessoas que, como Butler fala, são pessoas mais matáveis, né? E que não causa tanta comoção. Então, ora pode ser as comunidades tradicionais, originárias, né, que nós chamamos de índios, mas... E talvez isso não causa tanta comoção, mas amanhã pode ser um grupo de operários de uma fábrica que vai fechar, e, enfim, então essas criptas vivas do capital são uma espécie de zumbis, né, que andam por aí nos metrôs, nos engarrafamentos, trabalham para viver e vivem para trabalhar, né, e aquilo que nós chamamos de vida, né, eles não... na verdade, não se desfrutam. E aí ele tem um conceito de vida que tem me encantado bastante, que tem me mobilizado nesse tempo de pandemia,
né, onde que a defesa, né, por essa vida nos traz outras possibilidades de estéticas de existências. Então, eu vou pedir licença para ler. Ele vai dizer assim: a vida não passa de uma sequência de instantes e de durações quase paralelas, carente, portanto, de unidade genérica. De qualquer modo, saltos contínuos de uma vivência a outra, de um horizonte a outra, toda a estrutura da existência é tal que, para viver, é preciso eludir constantemente a permanência, pois essa é portadora de precariedade e expõe à vulnerabilidade. A instabilidade, a interrupção e a mobilidade, por outro lado, oferecem possibilidades de fuga e de evasão. Então, entender que as rupturas, as finitudes, as vulnerabilidades são, na verdade, potências, né? E são esses lugares que nos oferecem fugas. Então, eu penso que a pandemia tem sido reveladora de necropolíticas, das ações ou inações de deixar morrer as pessoas mais matáveis no nosso mundo, né? E diante desse contexto, queremos capturar os sentidos de vida que circulam, né, na grande mídia. Então, durante a condição de isolamento, né, o nosso grupo de pesquisa, ele está com as atividades de escuta e de registro dessas histórias suspensas. Então, nós nos aproximamos da experiência narrativa do Memorial Inumeráveis. Então, está aqui, né, um print da tela deles. O site é isso aqui mesmo. É uma cor que não causa muito, né? E uma lista em ordem alfabética que funciona como links, e você abre a narrativa das pessoas que morreram pelo Covid-19. Estão em ordem alfabética. Então, nós temos entendido esse monumento Inumeráveis como uma intervenção artística, que temos chamado de arquivo-arte, e é nessa direção que temos trabalhado com conceitos de memória comunicativa e memória, né, que essa memória mais espontânea, né, que a gente pode observar aí 2 ou 3 gerações no máximo. Isso a gente, né, já tem muitos autores que trabalham com esse tipo de memória, né, essa memória que passa de geração para geração, assim, sem muita reflexão. E aquilo que são nessas narrativas mais espontâneas que a gente percebe uma estética de vida que está por aí, né? Como nós estamos nos tornando o que somos, né? Que sentidos nós estamos dando para as nossas vidas, né? E, por outro lado, as memórias mais institucionalizadas, né? As memórias culturais. A gente está trabalhando com esses 2 conceitos, né? Que são aquelas que passam por um certo processo de edição, né, acertos de arestas, né, e aí a gente pode pensar em bibliotecas, em monumentos de arte, enfim, né, arquivos e etc. Então, as pessoas narram as vidas dos seus entes queridos nesse memorial e faz isso com uma certa espontaneidade, né, em certa medida. Mas, sutilmente, também tem um tipo de edição aqui, né, que a gente percebe. Na maioria das vezes, eles falam sobre cotidianos, né, gostos inusitados da pessoa, do ente querido e etc. Esse arquivo-arte, ele está sendo alimentado, né, um outro recorte, que são os quadros do Fantástico. Então, as narrativas são reeditadas em textos recitados por artistas, né, e atrizes globais, ou seja, são celebridades que incorporam esses narradores de pessoas comuns e atuam uma certa espontaneidade, mas que, na verdade, já teve bastante edição, né? Então, no primeiro mês do programa, a gente começou, então, a fazer essa pesquisa. No primeiro mês do programa, que foi o mês de maio, nós coletamos 60 histórias, todas que foram parar no Fantástico, né? Então, a gente viu a narrativa que o Fantástico dá para a pessoa, né? E a gente tenta captar ali o sentido de vida que tem ali. E no memorial, claro que o memorial tem um texto maior, né? Que sentido que tem lá no memorial, e daqueles sentidos, o que o Fantástico interessou, né? Para trazer para cá.
E a gente tem feito isso. Agora a gente já está num segundo momento fazendo outros recortes na marca dos 100 mil, né? Então a gente pegou ali junho, julho, né? Enfim, é outro recorte e a gente está de novo fazendo essas análises. E tem muito material para analisar. E aí eu trouxe aqui, eu não vou trazer todos, mas eu trouxe aqui duas grandes prevalências, né, de categorias de sentidos de vida, como essas vidas foram apresentadas. Então, num primeiro momento, a gente observa que 50% das histórias narradas usaram a identidade profissional da pessoa falecida para o desenho de uma imagem para sua ausência, né? Então, a principal identidade da pessoa, a gente falava isso antes de começar, né, Beto? Ou aquilo que deu a ela uma imagem digna de ser lembrada, foi o trabalho, né? Então, frases simples, por exemplo, como Washington era músico, né? Já deu uma ideia de quem que era o Washington, né? Ou frases mais, né, estendidas, explicações inteiras apresentando a pessoa a partir do que a pessoa fazia, né? Então, narrativas como essas, né, confirma a crença reconfortante do trabalho humano, né? Um labor, uma fonte legítima de sobrevivência e dignidade, mas também é entendido como uma identidade do ser, e isso espontaneamente está na memória das pessoas, né? Então, pensando na perspectiva econômica e política, esses sentidos de trabalho são fundamentos que justificam as práticas sociais. A definição de sucesso, né, especialmente pela economia que ele pode produzir, e etc. Às vezes, esses sentidos de trabalho também está relacionado com as relações familiares. Na categoria família, que foi uma outra categoria bastante evidenciada também, né, às vezes está cruzado, assim. Ela era mãe, professora, né? Ele era médico, mas era um bom filho, né? Então, essas duas coisas, muitas vezes, caminham junto também, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos desse, né, relacionado a trabalho. Eu vou passar rápido, porque acho que meu tempo já está... Antes, eu já estou fechando. Então, narrativas como essas evocam um sentido de vida ao contrário dos apelos do trabalho, né? Não se fundamentam nos grandes efeitos laborais, mas apenas nos círculos afetivos mais cotidianos em que a vida se passa sem ser percebida. Essa estratégia responde às orientações editoriais dos Inumeráveis, a gente percebeu isso, né? Os Inumeráveis, ele deu destaque, ele diz assim, não se preocupe em buscar fatos grandiosos na orientação lá, né, do Inumeráveis. Na maioria das vezes, a beleza está nas coisas miúdas, jogue foco nelas. Né? Então, já tem uma orientação para que esse sentido aparecesse, né? Então, talvez em Bebê tenha a mesma razão quando destaca o sentido da vida. Está na vulnerabilidade a potência de redes. Nesse caso, verdadeira comunidade narrativa se formou, né, no Memorial Inumeráveis. E talvez é uma tentativa de resistir, né, que os outros se transformem em números, e que nós mesmos nos transformemos em criptas vivas de capital. Talvez essas narrativas nos revelem a humanidade que ainda existe em nós, e talvez que isso seja a potência, né? Nesse caso, a arte veio dizer que temos algumas saídas, né? Alguns pontos de fuga. E aí, a gente tem mais categorias, né? Eu não vou apresentar aqui por causa do tempo, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Tem uma categoria que é a resiliência, né, assim, apesar de ter vivido um câncer, mas ele era uma pessoa feliz, ele lutava, apesar da imensa pobreza, ele era, então é um sentido de resiliência muito grande, e isso todas as vezes que apareceu esse tipo de narrativa nos Inumeráveis, o Fantástico capturou, né, e apresentou na grande mídia, 100%. Então é um sentido bastante, né, e tem também o sentido do cotidiano mesmo, das coisas banais, né? E das coisas banais me impressiona muito, porque é aquilo que nos faz uma empatia muito grande com a pessoa, do tipo, adorava café, era torcedor do Vasco, adorava sorvete, né? Coisas que qualquer um de nós pode estar nessa situação,
mas ao mesmo tempo dá um traço de singularidade, né? Fazia um café que era só ele, colecionava tartarugas, né? O Beto conheceu a pessoa que colecionava tartarugas, Beto, nosso colega lá da Univale, o professor Gastão, que faleceu. Então, era um traço dele, assim, né? Ele era médico, ele era bom filho, ele era isso, adorava tartarugas, né? Colecionava tartarugas. Então, são coisas do cotidiano que, ao mesmo tempo que traz uma igualdade, traz uma singularidade também, né? E aí, fechando, né? Os sentidos de vida que nós observamos até agora são produzidos no contexto de desamparo, né? E de grande trauma coletivo, ao mesmo tempo em que pensa as práticas cotidianas de talvez um novo normal. Esses sentidos se articulam uma memória coletiva sobre vidas que vale a pena serem lembradas, como o homem trabalhador, o homem lutador, a mulher guerreira, né? Ou pessoas que viveram apesar de. Um sentido de vida talhada em um sacrifício velado fica evidente nas narrativas. No entanto, outros sentidos de vida muito mais fluidos e afetivos foram observados nessas memórias. A potência do desamparo, materializada no conjunto do memorial, está presente também nas pequenas narrativas, como as constelações familiares, as relações de afeto, os gestos cotidianos, né? Uma vida que acontece além da carreira profissional e das adversidades, apenas acontece e deixa marcas poderosas de aprendizagem e de memória. O ajuntamento dessa memória cultural, né, nesse memorial inumeráveis, são pistas de como estamos nos tornando, né, o que somos. Ou um locus privilegiado para reflexão sobre prioridades de um horizonte de expectativas possíveis para um futuro pós-pandemia. Bom, eu acho que era isso. Poxa, obrigado, Raquel. Nossa, muito bonito. Depois a gente pode falar. Essa história, quando você falou do nosso amigo, de fato, né, como a gente viveu intensamente, experienciou intensamente perdas, né? Foi um período duro. Todos nós. E eu esqueci de dizer, né, que o bom disso tudo, né, da pandemia, tem coisas boas acontecendo também, é que a gente, no isolamento social, eu fechei essa pesquisa com o meu aluno, com o meu bolsista, a gente começou a trabalhar, e no isolamento, acaba que todo o resto em volta acaba participando, né, e o Isaías veio para a pesquisa e super colaborou, né, e a gente fez umas parcerias, que talvez se não fosse isolamento, eu ia continuar com a minha pesquisa, ele ia continuar com a pesquisa eu dele. Até vi onde ele colaborou, é muito bom. Né? Muito bom. Então agora é com ele. Tá bom, Raquel, eu tô obrigado. percebendo que meu nome aqui aparece Raquel e Isa. Eu não sei porquê, mas... Aí eu não quis entrar nessa... professora. Não fui eu. Sueli perguntou... Também não fui eu, é você. Alguém aí que... Não fui eu. Compartilhado no mesmo computador? Pronto. Sou eu. Então, Isaías, com a palavra. Vamos lá. É você que fala. Certo. Então, boa tarde a todos e a todas, né? É sempre um prazer receber o convite do Beto e poder contribuir. Também estou muito feliz de estar aqui com o Eliseu, né? O Eliseu que tem contribuído tanto com os trabalhos da Raquel, né? Um intelectual, um pesquisador, e eu posso dizer também amigo nosso, né? Que a gente tem muito carinho. Então, é muito bom esse momento. Bom, como a Raquel colocou, essa pesquisa ela é muito mais da Raquel, né? Eu entrei aqui com o barco já flutuando, e dei umas remadas, vamos ver se faz um pouco sentido, né? Eu também montei um PPT bem simples, né? A Raquel já foi lá escolher uma obra de arte, né? Uma conexão mais simbólica com a discussão. Eu peguei um modelo já pré-formatado, né? Mas eu vou abrir aqui rapidinho, compartilhar minha tela. Eu cliquei em cima. Deu certo? Estão visualizando? Acho que sim, né? Vou maximizar. Mas não maximizou. Agora sim.
Ok, né? Então, eu vou fazer aqui uma fala mais reportada em dois conceitos que nós trabalhamos também nesse artigo, né, que é, sobretudo, a noção de desamparo que vem da psicanálise. A Raquel trouxe as contribuições na perspectiva Foucaultiana, né, na noção de biopolítica, e como o INBB trabalha a necropolítica, né, ou seja, a gestão da morte, né, aquela pegada que o Foucault mostrou, né, ou seja, a biopolítica começa depois da Guerra das Raças, do século XVIII, né, e ao invés de ser uma guerra de raças, ou seja, de um Estado com o outro, a guerra torna-se no interior do próprio Estado. Né? Então, a necropolítica seria a gestão da morte, uma coisa nessa direção, que o INBB, então, vai desenvolver muito bem. Bom, mas voltando aqui ao que talvez me interessa mais, né? Não me interessa mais, mas foi o recorte que eu contribuí um pouco melhor, pensar o desamparo, né? E eu já venho desenvolvendo um pouco essa ideia em outros trabalhos, na pesquisa anterior que nós fizemos na Univille, né? Eu faço parte da Univille do curso de Publicidade e Propaganda, foi analisar a fanpage Mulheres Unidas pelo Brasil, né? Começou com aquele grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, depois saiu a hashtag Ele Não, todas as mobilizações que tiveram pelo país afora, e foi um pouco nessa direção que eu trabalhei também, que eu contribuí nessa pesquisa também, ou seja, diante de um contexto social, né, que coloca os sujeitos numa situação de vulnerabilidade, ao mesmo tempo que você vivencia um certo desamparo em relação às políticas de Estado, né, isso também mobiliza o sujeito a constituir grupo, né, a buscar uma rede de proteção, a buscar amparo. Então, a ideia de amparo está relacionada também com uma relação de falta, e a vertente psicanalítica, né? Ou seja, quando eu busco amparo é porque justamente o amparo me falta. Mas isso também faz parte da própria constituição subjetiva, né? Não sei, para mim, aqui as carinhas ficam em cima do texto, não sei se é para mudar. Você pode fazer isso aí, mas para nós dá para ver bem, viu? Não, eu já consegui mudar aqui de lado, né? Então, eu peguei aqui só um pequeno recorte do texto, para fazer mais claro, né? Desamparo no afeto e separação. E daí a Raquel colocou também que uma das obras que nos ajudou a pensar isso é o Círculo dos Afetos, do Vladimir Safatli, né? A segunda edição que saiu pela Autêntica, se não me engano, em que ele vai trabalhar a partir de Freud, evidentemente, e o afeto que nos abre para os vínculos sociais é o desamparo. É evidente que, né, não vou entrar aqui em detalhes, mas esse debate sobre desamparo pode ter dois desdobramentos. Né? Você pode, por exemplo, buscar uma rede de proteção que, na realidade, coloca o sujeito muito mais numa servidão voluntária, que é, por exemplo, a busca de uma religião, e em tantas outras redes de proteção. Mas também, desamparo é um afeto que pode funcionar na perspectiva da emancipação do sujeito, ou seja, diante do desamparo, o sujeito pode produzir, criar coisas, né? E é essa perspectiva do desamparo que o Safatli vai desenvolver mais, né? Na perspectiva freudiana, um texto, acho que é bem interessante, é o Além do Princípio do Prazer, né, de 1920, em que ele vai narrar um episódio que eu acho que é bem conhecido, né? Essa leitura que o Freud faz é bem conhecida, que é quando ele observa o seu neto, né, quando a mãe sai e o neto no berço, ele brinca com um carretel, né, ou seja, um objeto preso numa ponta, ele joga o objeto sai do campo de visão, depois ele puxa e o objeto entra novamente no campo de visão. Né? E ele balbucia algo que a gente pode recordar, né, que o Freud traduziu, né, traduziu como sendo foi aqui, né? Ou seja, ele sumiu e apareceu. Da mesma forma que ele vê essa experiência com o carretel, é como se fosse análogo, semelhante,
ao movimento da mãe, que sai, mas ela volta depois. Então, essa experiência da brincadeira é uma forma como a criança, o bebê, organiza o seu imaginário para suportar a ausência da mãe, né? Então, vocês vejam que, no caso, a produção, que é uma brincadeira, ela tem uma função psíquica ali no imaginário da criança, né? Então, o desamparo, a gente pode pensar também nessa perspectiva, ou seja, o desamparo ele é construtivo, né, da psique humana, né? Até é interessante que quando o bebê nasce, uma das primeiras coisas que deve acontecer, que é visto como saudável, é o bebê chorar. Ou seja, sai do aconchego do útero da mãe, vem para o mundo, né, vivencia ali uma separação, desamparo é uma separação. Né, e o sujeito vai se construir psiquicamente na relação sempre com o outro, né? Então, é como se esse fosse um traço que vai marcar toda a subjetividade humana. Então, uma das condições do humano, nessa perspectiva, é a busca disso que lhe vem como uma falta, né, constitutiva, a separação e o desamparo. Agora, como que a gente articula isso, né, com essa pesquisa que a Raquel começou a desenvolver, né? Então, o Memorial Inumeráveis funciona nesse lugar de amparo diante da fragilidade da vida, uma forma de simbolizar a separação e produzir sentido, por meio do qual o sujeito estrutura seu imaginário sobre a perda, né? Porque nós estamos diante de uma pandemia, né, de uma crise epidemiológica planetária, né, global, e nós temos um conjunto de narrativas, né, que vão tentar organizar o imaginário, tornar esse fenômeno suportável do ponto de vista social, né? A imprensa, né, trazendo especialistas para falar sobre o acontecimento, né? É o governo, seu negacionismo, né, tentando reduzir o Covid-19 a uma gripe, né? Mas há também uma terceira vertente, né? Uma dimensão que é do real. As pessoas se contaminam, muitos têm seus entes queridos mortos, né? E a gente vive uma situação, né, de um luto generalizado, né? Então, e o luto vai produzir, ou seja, a perda de ente querido vai produzir uma melancolia, né? Ou seja, o modo como o sujeito começa a sofrer, né, com a perda de um objeto, a perda de um ente querido. Então, eu diria que esse portal Inumeráveis é também uma forma como as pessoas podem tornar essa realidade traumática mais suportável, seja para aqueles que perderam um ente querido ou aqueles que não perderam, mas são afetados, né, por esse contexto que a gente está passando, né, e isso vai produzir angústia, vai produzir um conjunto aí de afetos, né? E quando você compartilha experiências, você torna uma realidade traumática mais suportável. Então, eu acho que esse é um dos primeiros movimentos que me moveu a pensar, né? São essas produções coletivas, né? Que eu acho que o que demanda na sociedade que pessoas façam projetos dessa dimensão, eu havia comentado lá do Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, né? Ou aqui, né, a formação de um portal que vai organizar narrativas sobre seus entes queridos, tem a ver, né, essa demanda, isso que mobiliza o sujeito, então, com esse afeto de desamparo, né, que vai ter uma face aí, eu diria, produtiva, né, da ordem da criação, né, ou seja, é desamparo, o sujeito se emancipa, né, e essa emancipação tem uma dimensão política, né, você faz política, né, você produz algo do ponto de vista social, né, a partir da vulnerabilidade ou do desamparo, né. Outro ponto que acho que a psicanálise nos ajuda nesse processo é entender o portal como arquivo memória. A Raquel, né, fez referência a esse termo. E quando a gente colocou arquivo memória, né,
desculpa, arquivo arte, né? A gente também pode pensar esse portal como uma arte na perspectiva da sublimação. A sublimação na psicanálise ela tem relação não só, mas também em transformar um sintoma, tá? Algo traumático, em algo produtivo. Tá? Então, da mesma forma que eu acho que o portal pode ser visto como um elo de conexão de pessoas e que vai organizar o imaginário e tornar uma realidade insuportável, suportável, né? Vai, de alguma forma, produzir aí uma oferta de amparo, também pode ser visto como uma criação na perspectiva de uma sublimação. Né? E é interessante porque quando a gente pega os depoimentos, né, de quem está na frente desse projeto, que é o Edson Pavone, ele tem falas, né, muito interessantes nessa perspectiva, ou seja, para Edson Pavone fala, então, Edson Pavone fala da perda paterna, né? Ele vai em vários momentos falar muito da relação dele, né, com a ausência de memórias do próprio pai, né? Então, quando ainda muito jovem, e da ausência da história desse pai que ele pouco conheceu. Um ponto que eu conectei com esse projeto foi o fato de que meu pai faleceu quando eu era muito novo. Tinha só 3 anos. E nunca soube muito bem a história dele. Sei bem pouca coisa, assim, de um ou outro familiar. Né? Tem um mistério envolvendo a vida dele. Ou seja, tem um mistério, ou seja, tem muitas lacunas na história, né, que narram sobre o pai. Né? Essas lacunas, né, também nessas lacunas, né, que o Edson Pavone imagina que tem na história do pai dele, que vai demandar que ele o tempo todo produza, né, faça produções para suportar essas lacunas. Tá? Então, você pode transformar isso num sintoma, num sofrimento, mas você também pode fazer disso, né, algo produtivo. Né? Isso da ordem da criação, isso da ordem de uma sublimação. Se bem que eu não estou entrando aqui em detalhes, quando eu falo sublimação, eu estou pensando muito mais na perspectiva do Lacan, que vai trabalhar no seminário 7, né, a ética da psicanálise, que para ele toda criação, né, toda sublimação está na ordem da criação, não tem uma categoria de criação. Né? Mas eu acho que quando a gente começa a analisar, né, esse portal, é muito interessante não só, né, a reunião das narrativas e os sentidos mais presentes de vida, como a Raquel colocou, mas pensar nessa vertente, né, o que demanda é a busca por amparo, né, mas também nessa perspectiva de uma criação, de uma sublimação, de uma transformação no sintoma em algo produtivo. Né? E, bom, aqui eu acho que a Raquel já colocou, né, nas narrativas, né, trabalho, relações com a família, resiliência, cotidiano, né, mas o destaque passa a ser o trabalho e a família, e é interessante porque também são, diria, os núcleos, se fôssemos pensar num sintoma social, né, no mal-estar da modernidade, no mal-estar da civilização, que vai fazer uma relação com Freud, a família e o trabalho são núcleos, né, de produção de sintoma, né, na medida em que você é demandado, né, a ocupar determinados papéis em sacrifício de demandas funcionais. Né? Então, quanto mais os seus desejos são reprimidos, né, mais sofrimento isso vai produzir, mais mal-estar vai produzir. Né? Então, ao mesmo tempo, né, que a gente percebe isso, né, essa leitura que o Freud fez, né, no mal-estar da civilização, quando a gente olha as narrativas giram muito nesse lugar, ou seja, parece que o ente querido que se foi, né, o seu valor está no trabalho, o quanto que ele foi importante, né, e de como ele foi um pai amoroso, um pai querido, atencioso, uma mãe, né, protetora, ou seja, é preciso narrar o outro
mas essa narrativa vai colocar esse ou outro dentro dessa estrutura imaginária, né, que constitui a nossa sociedade. Né? Então, para um outro ter valor, tem que ser trabalhador. Né? Para uma mãe ter valor, a sua identidade enquanto mãe tem que estar dentro, né, em conformidade com esse imaginário. Então, eu acho que isso é um pouco, né, isso sem me alongar muito, né, todos queremos ouvir também o Eliseu, mas isso foi um pouco, né, eu acho que essa chave de leitura, né, do desamparo produzindo demanda de amparo, e isso vai fazer, esse é o movimento, né, que vai fomentar a conexão, as articulações, né, e às vezes eu fico pensando, né, ou seja, a gente entra no Facebook, o que mais tem são comunidades, grupos, né, as pessoas, né, cada hora estão criando um grupo novo, né, a necessidade... Onde isso vai parar, Isaías? Onde vai parar, né? Ou seja, é verdade. É a grande economia hoje, né? A grande Sim. economia do mundo parece que é você produzir capital a partir da circulação dos afetos. Né? Então, você produz capital... Dos teus dados sensíveis, né? A partir de uma briga política, né? Ou a partir de uma luta racial, de uma luta dos direitos das mulheres, né? Ou uma luta dos machos escrotos ter mais espaço, por aí vai. Né? Ou seja, isso tudo mobiliza as redes. As redes são conexões. Né? Exato. E as corporações que vendem isso, né, Isaías? Porque, no fim, isso vira commodity. A Big Data, né? A coisa usada para eleger candidatos, por aí vai. Né? Ô, meu caro, a tua fala faz a gente pensar bastante. Obrigado, Isaías. Eu vou passar a palavra agora para o Eliseu, e depois, assim, eu tenho anotado coisas para conversar com a Raquel também, contigo, mas vamos agora ouvir Eliseu para a gente, como ele diz, não amarrar nada, vamos continuar conversando. Obrigado, Isaías. E obrigado, Eliseu, pela aceitar o convite e por estar aqui conosco. Obrigado, Beto. Eu que agradeço a você, e é um prazer encontrar com você, com Raquel, que é uma querida colega, com Isaías, e saúdo também a todos, para dar continuidade a essa conversa sem amarrações. Eu acho que a gente não precisa amarrar muita coisa. No processo de isolamento, nós já estamos amarrados, então a gente precisa se desamarrar, talvez, um pouco, para viver outras coisas. Eu enviei no chat 3 links de onde eu vou partir um pouco para dialogar com vocês. São 2 textos e um dossiê que eu organizei. Um texto, primeiro, está publicado na revista Sísifo, da Universidade de Lisboa, que se chama Imagens, Estigmas e Refiguração Identitária, o dito e o dizer sobre doenças crônicas. Um outro eu chamo de post-it, notas introdutórias, cores, que eu discuto a questão do post-it, trabalho a metáfora do post-it, para a gente poder pensar as relações do que cola, do post-it como que cola, com as relações com a cronicidade. Então, é um pouco do que eu vou tentar dialogar com vocês. E esse texto da revista Linhas Críticas da UNB tem o título que se chama assim, Narrativas Biográficas e Post-it, : Narrativas Biográficas e Doenças Crônicas. É o título do texto, que eu fui efetivamente brincando com a imagem do post-it para pensar que essa metáfora que eu utilizo para pensar o post-it como uma imagem que os sujeitos constroem sobre o processo de adoecimento e suas relações com a doença crônica. Como algo, o post-it, tomando formas e cores diferentes, o pequenininho, o que a gente marca, o maiorzinho que a gente anota, o maiorzinho que bota coisa, como se essas formas do post-it tivessem uma relação com as nossas configurações identitárias, quer dizer, como é que cada um de nós nos constituímos e como nós nos relacionamos com os processos de adoecimento e como aprendemos a viver com a cronicidade. E eu vou fazer essa relação de algo que se instala, que cola, e que cola de formas e cores diferentes, deixando marcado, inscrito e escrito no sangue e na própria vida, dimensões diversas de como os sujeitos, cada um de nós, a partir de suas histórias de vidas e suas histórias com adoecimento,
vão aprendendo a viver com a cronicidade. No caso aqui, eu faço um recorte específico para discutir com as experiências de cronicidade com pessoas que vivem com HIV/AIDS. Isso surge a partir de um projeto de pesquisa maior, que é um projeto desenvolvido pela Universidade dos Pacientes, que é a universidade vinculada à Universidade de Paris 6, Pierre-Marie Curie, que eu sugiro a vocês depois a olharem o site da universidade, Université des Patients, que é uma universidade aberta e que é voltada para cursos de formação para pessoas que vivem com cronicidades, desde lúpus, esclerose dermia, câncer e HIV/AIDS. E também é uma pesquisa que está vinculada com a Universidade de Paris 13, a partir do Laboratório Sperris, o meu grupo de pesquisa, o GRAFO, Grupo de Pesquisa Autobiografia, Formação e História Oral, e o GRIFAS, que é o grupo da Conceição Passege. Conceição tem trabalhado na perspectiva das narrativas de crianças com câncer em processo de hospitalização, e com o Laboratório Sperris nós trabalhamos com narrativas com pacientes com esclerose dermia em Paris, e a gente tem um banco de dados com essas entrevistas. Então, eu vou tomar essas minhas experiências, que efetivamente elas ganharam materialidade entre 2017 e 2018, julho de 2017 a junho de 2018, com a minha estada em Paris, com a realização do estágio sênior com a bolsa financiada pela CAPES, e eu me debrucei para fazer análise, para discutir as narrativas das pessoas que vivem com HIV/AIDS a partir de uma revista publicada no Brasil, que também tem um site da revista, que se chama Saber Viver. Essa é uma revista que foi organizada por uma ONG do Rio de Janeiro, que é uma ONG que se chama Saber Viver Comunicação, e esta ONG publicou 50 números dessa revista até 1999, até 2015, 16 mais ou menos, e depois eles pararam de publicar porque deixaram de receber apoio financeiro. Os primeiros números dessa revista foram financiados pelos laboratórios de saúde, porque quando eles começaram a pensar essa ação, existia muito pouco conhecimento no contexto brasileiro sobre os profissionais de saúde, como trabalhar, as pessoas que vivem, etc. Então, foram números inicialmente voltados para os profissionais de saúde. Daí surgiu uma ideia deles abrirem uma caixa postal que as pessoas que viviam com HIV/AIDS poderiam escrever para eles, pedindo orientação, dando depoimento. E eles receberam, 500 cartas na primeira iniciativa. E daí surgiu a ideia de que eles transformaram a revista para um público mais amplo, e inicialmente a revista foi publicada com 50 mil exemplares, e a partir do volume 6, eles criam uma seção que chama Conte Sua História. E nesta seção, geralmente, tem uma relação do tema do número da revista com os depoimentos que aparecem. Por exemplo, gravidez e HIV, questões jurídicas, preconceito, relações trabalhistas, saúde pública, adesão e tratamento, alimentação, etc. E as narrativas publicadas na seção Conte Sua História geralmente têm relação com o volume. Então, num primeiro momento, eu fiz um trabalho a partir da perspectiva dos estudos culturais, do Roger Chartier, pensando a questão da produção, da circulação e da recepção da revista. Então, há uma primeira dimensão. Por que se produz a revista? Porque há um público a que ela se destina, seja os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de atendimento, seja os infectologistas, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros ou os profissionais de atenção básica à saúde, e um outro público que são as pessoas que vivem com HIV, porque eles começaram a distribuir a revista para vários centros de atendimento e também para as penitenciárias, que a revista começou a circular. A partir desse momento, eu fui mapeando isso e depois criei um mapeamento geral de todas as narrativas que foram publicadas e segui para um segundo momento de trabalho. Depois eu fiz um trabalho de leitura e de análise do periódico, lendo como ele produziu, a sua materialidade, como ele era feito, a virtualidade do número, etc. E depois eu comecei a fazer uma análise dessas narrativas. Tá? O que eu quero discutir, basicamente, a partir
Eu fiz várias análises dessas narrativas e continuo estudando essas narrativas. Muito porque uma das ações que eu propus no estágio sênior, como resultado do estágio sênior, era criar uma linha de pesquisa dentro do grupo de pesquisa, que era Educação, Narrativa e Saúde. E isso eu fiz. Então, hoje eu tenho, por exemplo, 3 doutorandas que fazem tese vinculada a essa linha. Rosiane, que trabalha com relação saúde e doença com professores de escola multisseriadas, ela narrando a partir da própria história dela. A Alessandra, que trabalha com análise de memoriais de um programa de formação entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde da Bahia, que é um curso de formação para preceptores, e Karina Marinho, que faz um trabalho de tese no Hospital Geral com narrativa das preceptoras de enfermagem, fono, fisioterapia, psicologia, etc. E um outro aluno agora do mestrado que pesquisa o programa de saúde na escola. Então, eu tenho aí um grupo de orientandos vinculado a esse projeto. E tenho, efetivamente, continuado o projeto que eu enviei agora, que está em avaliação. Eu dou conta de continuar com essa análise das narrativas de pacientes crônicos, e aí a gente tem discutido os pacientes crônicos com doenças transmissíveis e pacientes crônicos com doenças crônicas não transmissíveis vinculadas ao mundo do trabalho, que é uma outra pesquisa que a gente tem financiada pela UNEB, que Helena Maia coordena essa pesquisa, que a gente dá conta de trabalhar com diabetes, com hipertensão, etc, etc. E continuo fazendo análise da narrativa dessas publicadas na revista. E uma outra entrada que eu propunho nesse novo meu projeto tem a ver um pouco com o que Isaías e Kel apresentaram, mas não no sentido da vertente que eles pegam, porque eu vou fazer uma discussão tomando a ideia do luto, da melancolia, mas pensando relação vida-morte a partir das narrativas publicadas no site, no Memorial Inumeráveis. Então, é uma entrada que eu também estou propondo. Já tenho o levantamento de tudo isso, fiquei muito feliz com o texto deles, é um texto que está aí em fluxo, né, que trata disso, não vou dar mais detalhes, mas é muito bacana o texto. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz e muito surpreso. Uma primeira coisa que eu tomei aqui, a partir desse texto que eu disponibilizei para vocês no chat, é discutir as ideias de imagens e estigmas. A ideia de imagem eu vou discutir a partir daquilo que a Susan Sontag chama de metáforas sobre a doença e suas metáforas, o HIV e suas metáforas. Então, são várias metáforas que são associadas ao HIV. E, primeiro, as imagens que são vinculadas. A primeira imagem que se constrói quando surge a doença, e especialmente neste momento hoje, quando nós falamos de 40 anos de HIV no mundo, ok? Então, o primeiro caso identificado foi nos anos 80 nos Estados Unidos. Então, a gente está vivendo 40 anos agora, né? E especialmente quando se tem uma nova epidemia com a outra característica, que é a Covid. Mas uma primeira imagem é a imagem de grupo de risco. Então, o grupo de risco eram homossexuais, drogados injetáveis, etc, etc. E todos os estigmas que foram construídos em torno dessa ideia de grupo de risco. Depois a gente sai dessa ideia, já no final dos 90, de grupo de risco para pensar em comportamento de risco, que aí muda e passa a se compreender a epidemia como epidemia de contexto de cenário mundial e todo o movimento que vem vinculado aos estigmas que são associados a essas imagens. Então, os primeiros estigmas construídos sobre as pessoas que vivem com HIV era a ideia daquilo, como o próprio Goffman vai trabalhar a noção do estigma, como um estigma que é algo desacreditado ou desacreditável. Então, o desacreditado é você vincular ao outro noções de anormalidade, de patologia, de transmissão, de risco, que você minimiza, ou você inscreve, você cola como um post-it na imagem, na ideia do outro, a autoculpabilização. O desacreditável tem a ver com essa relação de poder, que são as marcas visíveis desses padrões de normalidade em relação ao defeito ou à diferença social que é construída. Então, são vários estigmas e várias imagens que são associadas a essa ideia da doença. Mas o que eu quero, e eu, quando tomo a ideia do estigma, eu estou trabalhando a partir do Goffman, óbvio, não dá para fugir disso,
mas eu tomo muito fortemente as contribuições do Richard Park, que é um antropólogo americano, que viveu muito tempo no Rio de Janeiro, e que ele fez um trabalho com a Agleton, que é um manual, um livro, na verdade, publicado pela BIA, Associação Brasileira de HIV/AIDS, que é sobre estigmas e discriminação, que é muito interessante, porque ele se contrapõe à noção de estigma do Goffman e vão construir outras ideias e outros estigmas que são associados às doenças crônicas. Também tem um texto dele que está publicado no livro da Fiocruz, que se chama Estigma e Saúde, que é muito interessante para pensar essas relações de estigma e saúde. Quando nós tratamos de estigma e saúde, e especialmente voltada para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, nas entrevistas, nas narrativas que aparecem na revista, uma primeira, digamos, denúncia que aparece é os estigmas que muitas vezes são produzidos pelos próprios profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que estigmatizam. E como eles estigmatizam as pessoas pelo preconceito, pela forma como trata, como usam a palavra e etc. Depois vem todas as relações de preconceito com... Tem um depoimento mesmo publicado com uma pessoa, um colaborador, que fala da ida dele a um dentista e como ele foi estigmatizado. Outros falam da relação com o transporte público. Então, tem várias narrativas que vão marcando os estigmas cotidianos e outras relações muito fortes no que diz respeito aos vínculos de trabalho e as relações de trabalho. Tem um depoimento que é muito forte de um profissional muito dedicado, gerente de uma grande empresa em São Paulo, e ele começou a se sentir mal com a pneumonia, foi identificado, diagnosticado com HIV, informou ao GRH da empresa, a empresa deu férias e quando ele voltou de férias ele foi demitido. Então ele vai narrar essa experiência com estigma e com as relações de trabalho. Então os depoimentos são muito fortes, mas a inflexão que eu faço no meu trabalho de pesquisa, considerando os princípios da pesquisa autobiográfica, é trabalhar duas noções. Uma primeira é uma noção do Paul Ricoeur, que é a noção de refiguração identitária, e a outra noção é a noção de aprender avec la maladie, ou seja, aprender a viver com a doença, que tem a ver um pouco com a noção da educação terapêutica do paciente, como desenvolvida por Catherine Tourette-Turgi, ou a ideia de clínica narrativa, ou da clínica narrativa, como pensada por Vincent de Golejac e por Christophe Nevadomsky, que Raquel fez o pós-doc com Christophe na Universidade de Lille. Então, do ponto de vista da refiguração, é importante pensarmos quais são os efeitos formadores e de aprendizagens que o ato de narrar potencializa para o sujeito para aprender a viver com o adoecimento. Então, essa é uma primeira potência, uma primeira ideia, que o sujeito refigura a sua identidade e vai construindo dispositivos muito à sua forma e ao seu modo, e a partir de sua identidade, do seu capital cultural, de refigurar a identidade. Por exemplo, isso me lembra muito o livro que Raquel organizou, Narrativa Autobiográfica, ao tratar sobre o diagnóstico. Então, o primeiro impacto para uma relação com a cronicidade é o diagnóstico. O que fazer? E eu penso, talvez, que está inscrito aí, é o primeiro post-it, a primeira imagem que cola, é essa relação que se faz entre médico e paciente, do modo como o sujeito recebe a notícia, constrói dispositivos para viver e para refigurar a sua vida e sua relação com o adoecimento. Alguns sucumbem, alguns se entregam, alguns morrem, alguns se suicidam, e outros ressignificam a sua vida e vivem plenamente. Por exemplo, há pessoas que estão vivendo há 20, 30, 40 anos com HIV e vivem. Outras se entregam, morrem. Teve colegas que se suicidaram, outros que morreram, e assim sucessivamente. E outros tantos que vivem tranquilamente com outras tantas doenças crônicas. Então, a refiguração tem a ver com a potência do ato de narrar e com as dimensões e as aprendizagens que os próprios sujeitos vão construindo com o adoecimento. Isso significa dizer que viver com a doença é uma disposição e um processo de aprendizagem que se inscreve
nas experiências biográficas dos sujeitos, frente à atitude de aceitação e ou a resignação do processo de adoecimento como uma experiência vital. Talvez eu abrir aqui a ideia, eu gosto muito da epígrafe do livro da Susan, quando ela brinca com a metáfora de que a doença são dois mundos. É uma viagem, ela trabalha com essa metáfora da viagem, e é o passaporte. E ela vai dizer, óbvio que todos nós preferimos estar no passaporte na viagem do mundo do sadio, mas, inevitavelmente, todos nós, um dia, estaremos com o passaporte do outro lado da viagem. Então, isso tem a ver com essa dimensão da doença como uma experiência vital, né? Assim, as narrativas podem explicitar modos como a experiência com a doença potencializa a vontade de viver e a construção de diferentes formas de enfrentamento da doença ou com a doença, tais como sofrimentos psíquicos, físicos, sociais, culturais, de relações familiares, de relação médico-paciente, de relação com as indústrias farmacêuticas, de relações com os medicamentos e etc. Eu venho trabalhando com essa perspectiva por compreender que o efeito formador da narrativa e suas implicações com os processos de reconstrução identitária implicam modos diversos como os doentes crônicos constroem representações pessoais e sociais sobre a doença, no caso específico aqui, o HIV/AIDS, e sobre imagens, estigmas, preconceitos, discriminações, julgamentos morais que estão vinculados ao segredo e ou ao silêncio como uma forma de preservação de identidade ou dos seus processos de refiguração, na medida em que tais representações voltam-se também para as formas de transmissão, para as relações estabelecidas entre médico e paciente, para as relações sociais, familiares e a inserção profissional, além das políticas de saúde, acolhimento e cuidado, implicando em modo como os processos, os sujeitos doentes, crônicos, forjam e recompõem uma identidade pessoal e social deteriorada, como afirma Goffman, implicando com a doença e a sua cronicidade e suas aprendizagens. Quer dizer, de fato, todas as leituras que eu fiz dessas narrativas possibilitaram compreender esses movimentos de refiguração identitária, de aprendizagem com a doença e de superação, na verdade. Eu tenho um livro aqui que eu estou tentando me debruçar sobre ele, que chama Portrait, como se fosse retratos. São imagens de pessoas, de ativistas do movimento do HIV/AIDS na França, e uma narrativa dessas pessoas. Eu quero fazer uma análise disso. Para ir concluindo e a gente conversar um pouquinho, eu digo, as narrativas dos colaboradores da revista Saber Viver, que foram publicadas nessa seção Conte Sua História, sinalizam experiências de estigmatização, discriminação e preconceito em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS, mas elas também determinam formas de enfrentamento, de resistência, compreendendo efetivamente a narrativa como uma potência, como um grito, como um lugar de autoescuta, como uma dimensão de resistência, como uma forma de dizer eu existo, eu estou vivo e eu sou mais que a doença. Eu acho que é essa a questão que eu tenho compreendido da potência do trabalho com as narrativas como parte de experiências de diferentes pessoas e de diferentes escutas que a gente tem construído nesse movimento de trabalho de análise e de trabalho com narrativas de pacientes crônicos. Então, eu pararia por aqui um pouco. Oi, Eliseu, que maravilha. Obrigado pela tua fala. Enquanto você falava dessa necessidade de dizer sobre e das diversas reações que ocorreram, eu acho que tem uma conexão aí com o que o Isaías estava falando, né? Também da maneira como a gente pode experienciar, né? Ou pelo menos tornar possível a existência a partir de uma certa resiliência. Eu lembrei do Mário Rudolph, eu não sei se você chegou a conhecer, mas é um amigo meu de muitos anos, da década de 80, quando o Mário Rudolph descobriu que era portador, ele era religioso, e ele foi
convidado a se retirar da ordem. No primeiro momento, não. No primeiro momento, ele era tradutor na editora Vozes, etc. E aí colocaram ele de stand-by, né? E ele disse, não, eu vou escrever um livro contando essa minha... Meu filho, você vai morrer daqui a um ano, pare com essa bobagem, vá para casa. E, quer dizer, o mentor dele pediu, e ele escreveu um livro chamado De Agosto a Agosto, com muito gosto, ele está vivo até hoje, e foi expulso, evidente, da igreja, né? Mas numa luta que era apenas pelo direito de falar, né? E pediam a ele o silêncio. Eu penso que a gente está com o nosso tempo muito apertado, né? Eu queria ouvir Raquel e Isaías sobre Eliseu e vice-versa. Eu acho que a gente podia fazer uma rodada para ser mais prático, porque na sequência haverá uma outra mesa aqui. Então, acho que seria interessante ouvir um pouco Raquel, um pouco Isaías, e voltar para Eliseu, e a gente continua esse debate. Eu queria dizer também que a mesa de vocês, ela coroa uma discussão que a gente vem fazendo nessa roda de conversas, que é exatamente pensar a dimensão traumática da memória e a relação disso com as análises possíveis. E depois, Eliseu, eu queria que você falasse um pouco também, se fosse possível, de como a tua pesquisa foi impactada pela Covid, né? Porque, de alguma maneira, a pandemia, ela trouxe para nós um sinal, né, um pouco ampliado daquilo que os estudos mais focados em HIV/AIDS ou em outras comorbidades já vinham tratando. Quer dizer, como é que você... Quer dizer, essa chave que a Susan Sontag coloca, ela se amplia de uma maneira absurda como possibilidade, na verdade, porque qualquer um de nós poderia ser acometido da Covid, né? Quer dizer, como isso poderia acontecer com qualquer comorbidade ou com qualquer doença, mas a pandemia meio que escancarou isso, né? Ela tornou isso um grito na nossa cara. Você quer falar, Raquel? É por mim que começa? Posso falar assim. Nossa, é um prazer ouvir o Eliseu todas as vezes que eu escuto ele. Obrigado, Eliseu. E eu acho que eu me sinto muito satisfeita hoje, porque Eliseu nunca tinha entrado no grupo do Beto, né? Estão na mesma cidade, e eu não me conformo com isso, né? Eu acho que tem coisas acontecendo por aí, né? E eu estou bem feliz hoje com esse encontro, né? E é isso mesmo que você está falando, Beto. Eu acho que nós que trabalhamos a doença, né, um pouco mais de perto, de forma mais específica, né? Mas eu acho que a condição da Covid traz a vulnerabilidade, o desamparo, esse lugar de fragilidade, bem entre aspas, escancarado para todos, porque isso é a vida, né? A vida é muito mais rupturas do que as coisas em sequência, né, organizadas e com segurança e etc. Todas essas coisas que a gente cria, né, no nosso imaginário, nas nossas redes de afetos, na verdade, a gente cria uma certa estabilidade, uma sensação de estabilidade, né, e a gente precisa dela. E aí a pandemia veio e disse não, né? Não é só a pessoa que tem AIDS, a pessoa que tem uma doença crônica, a pessoa que pode pegar Covid, que está mais vulnerável, né? Não é só, claro, né, escancarou também aqueles que já estavam vulneráveis, né, como jovens em comunidades, né, os mais, como a Butler chama, né, os mais matáveis, com menos comoção, né, na nossa sociedade. Eles são mais fragilizados ainda, obviamente, mas todos nós estamos numa condição que ou a gente se tranca em casa, ou vai ficar muito mais difícil, né? E aí, o que a gente faz? Mas isso é potência, né? Porque acho que o Memorial Inumeráveis, ele é uma expressão disso, né? Ele olha, vamos juntar e fazer uma comunidade narrativa, e eu acredito muito nisso que o Eliseu acabou de falar, né? A narrativa como uma ferramenta potente, né? Para a sublimação, mas também para a gente fazer redes, para a gente escutar o outro, para a gente rever, né, algumas certezas a partir da escuta, e essa aposta em narrativa, ela é muito forte. Então, eu acho que
É claro que muita coisa mudou na nossa pesquisa, no nosso jeito de fazer pesquisa, mas eu acho que reforça para a gente um lugar de memória, né? Essa memória traumática tão difícil de ser falada, né? A gente olha agora para ela como outro lugar, né? Como uma outra possibilidade. E é por aí. Obrigado, Raquel. Eu pediria para o Isaías, se rapidamente também fazer um apanhado, que a gente tem, eu acabei de levar uma bronca aqui do horário, imagino. porque a gente tem estou aqui olhando. 5 minutos para... Tá bom, tá bom. Isaías, por favor. Fazer uma fala bem rapidinho. Então, eu gostei também muito da colocação do Eliseu, né? É bom que a gente ouve alguém falando de um trabalho, né, tão palpável, que há aí uma pesquisa bem levantada, né, e uma fala de propriedade. E eu acho que o que o Eliseu falou me agrada muito, tem muita conexão, e eu acredito que a gente também vem trabalhando, e a Raquel nesse artigo, né? E, particularmente, gostei muito do que o Eliseu falou sobre a narrativa como uma potência, né? E eu fiz aqui uma pequena articulação que eu acho que faz sentido, Eliseu. Na psicanálise, né, quando analisando, procura um analista, a clínica da psicanálise é uma clínica da cura pela palavra, né? Pela palavra que o sujeito consegue trabalhar os seus sintomas. E o que Eliseu está pensando, lógico, não tem a ver com a clínica, não tem a ver com a questão social, mas seria a potência pela palavra, né? A narrativa como uma potência, e o lugar de potência do sujeito é justamente em ele ter potência, né, para transformar a sua vida para além das etiquetas, para além dos rótulos, para além dos estereótipos. Como fazer da sua própria vida uma obra de arte, né? Você pode ter uma condição com Nietzsche, né? E eu diria que via psicanálise como o sujeito pode produzir algo ficando menos refém do grande outro, né? Do grande outro que é determinar a constituição do sujeito, né? Então, eu acho que essa ideia da narrativa com potência ela é muito forte, porque a potência ela dá justamente num processo de singularização, de diferenciação, né? de se afirmar para além do diagnóstico médico, não que você vai negar o diagnóstico, não trata-se de negacionismo, mas trata-se de você, olha, né, como a Raquel tem esclerose múltipla, mas como eu posso, né, fazer disso algo para afirmar minha própria vida. Né? Então, essa dimensão da afirmação, ela está incluída em si uma narrativa que o sujeito faz sobre si mesmo a partir, né, dessas redes aí de etiquetas, né? Algumas etiquetas de alta ciência, outras etiquetas de cunho de estereótipos. Bom, aí existem várias classificações de etiquetas, né? Mas era isso. Eu acho que a potência pela narrativa, eu acho que é algo que me agradou muito mesmo. Obrigado, Zé. Muito bom. Professor Eliseu, a gente está se despedindo. Eu pediria que o senhor me desculpe, assim, eu ficaria te ouvindo aqui a noite toda, mas... Depois a gente faz uma outra roda de conversa, com mais tempo, para a gente poder aí amarrar o... E aqui no meu chat privado, os alunos vão dizer, professor Eliseu tem que ir no nosso grupo de pesquisa, porque tem vários alunos que ficaram tocados. Isso mesmo, sabia que isso ia acontecer. Você também. Devia ter dado a minha palavra para o Eliseu, né, Bethany? Não. Foi bom os três falarem. Vamos lá, vamos fechar aí. Eliseu. Eu queria dizer que obrigada. A Raquel e Isaías, eu gosto muito, e quanto mais quando eu associo a escuta deles ao texto que eu conheço um pouco da história do movimento, então isso é muito bacana. Sobre o Covid e os impactos dele no processo de pesquisa, isso tem gerado muitas discussões em nós, pesquisadores, em processo de orientação, em refigurar como é que a gente desenvolve, por exemplo, como fazer uma entrevista narrativa agora num formato remoto via plataforma, porque não dá para ser pessoal. Então, a gente está discutindo isso. Do ponto de vista das minhas duas pesquisas, não há grande impacto, porque eu tenho me debruçado sobre narrativas que são publicadas. Elas estão impressas na revista e elas estão publicadas no memorial.
embora como ação da pesquisa eu coloco, após essas análises, tentar contactar as pessoas, ou no caso da revista, para fazer entrevista, e no caso do memorial, tentar contactar as pessoas que fizeram a entrevista, o depoimento, para dar continuidade à entrevista, para trabalhar a relação do luto, morte, etc, etc. Então, isso é para depois, ver como é que isso acontece. Mas eu acho que a grande questão que se coloca sobre o Covid, eu tenho trabalhado isso a partir de um livro que foi publicado, está online, não sei se você recebeu ou se Raquel tem, que se chama a Covid e a luta de classe, né? Que é um texto, são textos lindos, ótimos. E tem um texto de um francês, Isaac, que ele vai trabalhar a ideia da invisibilidade do vírus. Eu acho que é essa a grande questão. Quer dizer, o vírus nos coloca na diminuta esquina do universo, nós não somos absolutamente nada do lugar dessa invisibilidade, e como é que ele nos toca e diz assim, agora, independe, você é rico, burguês, que tem milhões de dinheiro, que tem iate, que mora na cobertura, tá igual. Agora, a gente sabe que, dadas as desigualdades e as condições, quem tem morrido dos 5 milhões de infectados, quantos são os mortos e de onde são? Quer dizer, mudou o perfil, certo? De disseminação, de contaminação, de óbito, etc, etc. O que eu acho que eu tenho trabalhado e defendido um pouco essa ideia é compreendido a casa como lugar do sagrado, como lugar de preservação da vida, mas também como lugar de resistência. Ou seja, fiquemos em casa, cuidemos-nos, usemos máscaras e tenhamos cuidado para a gente poder defender a vida e o planeta. E seguir falando, narrando, criticando, né? Ter boa escolha para as eleições agora, etc. É o que a gente precisa fazer. É isso, resistir pela narrativa. Pronto. Muito obrigado, então, Eliseu. Eu queria novamente agradecer, dizer que a gente vai continuar essa conversa e a gente concorda. A nossa primeira live falava exatamente da casa e do terreiro como esse lugar do sagrado, né, onde a gente faz todo esse para dentro, né, da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade. Então, acho que você está exatamente afinado com o que a gente pensa aqui. Muito obrigado, cara. Obrigado. Eu queria desejar, então, um bom final de semana a todos. Agradecer novamente por terem participado do Em Casa com a Facom.